Oiê! Eu sou Marina Luna e esse é meu podcast Pensando em Voz Alta. Porque, sinceramente, meus pensamentos andam tão barulhentos que eu preciso libertá-los e compartilhar eles com vocês. Aqui é um espaço onde eu transformo ideias, vivências, reflexões e conhecimento em conversa e fico muito feliz em ter você aqui comigo. Então, respira fundo, se acomoda e bora pensar comigo. Quando a gente fala sobre bruxas, a maioria das pessoas já vai pensando logo em algo entre o folclórico e o sombrio, né? Aquele caldeirão, aquela mulher velha, nariguda, chapéu pontudo, gato preto, uma casa escura, cheia de teia de aranha, né? Mas por trás dessa imagem caricata existe uma história real, social, política e filosófica. Sobre o quê? Nada mais, nada menos do que sobre o controle do corpo feminino. Porque o medo do conhecimento e os saberes ancestrais dessas mulheres colocavam à prova a soberania masculina. Ser bruxa não é sobre magia no sentido hollywoodiano, naquela coisa de fantasia, de conto de fadas. É muito mais do que isso. Ser bruxa é sobre sabedoria, sobre autonomia, sobre resistência. É entender isso é entender parte da nossa própria história, entender a história das mulheres. Né? E muito antes do termo bruxa surgir, existiam mulheres que ocupavam um papel central nas comunidades. E essas mulheres, elas eram parteiras, elas eram curandeiras, herveiras, benzedeiras e principalmente sacerdotisas, as mulheres que cuidavam dos centros de religiosidade, de conexão com o espiritual, com o divino. Né? E elas detinham muito conhecimento sobre o corpo, sobre as ervas, sobre a fertilidade feminina, sobre os ciclos da natureza, sobre agricultura, cultivo, enfim, elas tinham conhecimento sobre muitas coisas. Nas sociedades pré-cristãs e pagãs, essa sabedoria ela era vista como sagrado. Em muitas dessas comunidades, essas mulheres elas eram consultadas sobre divindades, sobre como se portar em determinadas situações. Né? Então, a cura era um poder que essas mulheres tinham, e essa cura ela vinha da terra. E o corpo feminino fazia parte desse mistério todo. Então, a mulher ela não era inferior, mas ela era o elo de conexão entre o humano e o natural, a natureza, entre os conhecimentos sobre a natureza. Né? Só que isso começa a mudar com a ascensão das religiões monoteístas e das estruturas patriarcais, onde colocam o homem como o centro da sociedade. Então, antes o que era um saber e um poder comunitário passa a ser visto como uma ameaça a essa nova ordem. E é aí que surge a bruxa como nós conhecemos hoje. E ela surge ali entre os séculos XV e XVII, né, durante os períodos mais violentos da história ocidental, que é o período chamado de caça às bruxas, período da Idade Média. Então, a Igreja Católica e mais tarde os setores protestantes viam essas mulheres sábias como um perigo social, espiritual e político. Né? Elas ameaçavam essa ordem, esse controle, e justamente porque essas mulheres elas sabiam curar sem depender da medicina oficial, que já estava se institucionalizando como uma profissão masculina, e elas sabiam parir sem padre, sem batismo, sem autorização da igreja, elas sabiam como fazer o uso das ervas para cura ou não, né? E aí surge um livro chamado Maleus Maleficarum.
Quem tiver curiosidade aí sobre o que era ser uma bruxa na Idade Média, indico esse livro. E ele foi publicado no ano de 1486. Ele é um marco da perseguição. Por quê? Porque ele descreve as mulheres como naturalmente inclinadas ao mal, né? E esse livro ele orienta como identificar essas mulheres, como torturá-las e como julgá-las. Então, ele era um livro que era um manual de caça às bruxas. E os historiadores eles estimam que centenas de milhares de mulheres foram executadas sob acusação de bruxaria. Só que aqui o mais importante é entender o porquê essas mulheres foram caçadas e mortas. Principalmente, a caça às bruxas foi uma ferramenta de controle social, silenciamento e de consolidação de poder. Basicamente, essa foi a função da caça às bruxas. Porque era preciso calar o feminino, o saber feminino, que curava, que questionava, que não se submetia. E, inclusive, aqui, apagar essa energia feminina de qualquer ser humano, não só da mulher, da figura mulher, que a sociedade definiu que é a mulher, né? Mas o equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro do homem também foi silenciado nesse período. Tá? Quando a gente vai estudando e aprofundando, a gente chega em Foucault, e ele é um filósofo francês, que ele escreveu uma questão assim, onde há poder, há resistência. Só que antes da resistência sempre vai existir o controle. E foi exatamente isso que aconteceu durante esse período de caça às bruxas. Controle sobre o corpo feminino e sobre os modos de saber, os modos de se portar, os modos de se expressar, de sentir e expressar esse sentir. Então, nesse contexto, o corpo da mulher ele foi retirado do domínio do sagrado e transformado em objeto de vigilância moral e médica, porque o corpo da mulher foi estudado nesse período também, porque as mulheres elas detinham conhecimento sobre o seu organismo, sobre aquilo que elas viviam mês a mês, né? E essa sabedoria natural, ela foi substituída por uma ciência racional, masculina e institucionalizada. Só que esse saber da ciência racional, ele também foi moldado para manter a mulher sob domínio, certo? E é a partir desse momento histórico que o corpo feminino deixou de ser um portal de mistério, de ancestralidade, de sabedoria, e passou a ser um corpo controlado, regulado e punido. E esse movimento ele teve consequências diretas na forma como a sociedade foi se estruturando e passou a enxergar as mulheres. A gente passa a enxergar a mulher como um ser frágil, emocional, irracional, né? E aí a bruxa virou símbolo do que devia ser temido, do que não devia ser respeitado. A mulher que exagera, que fala, que chora, que se expressa, ela não é bem-vinda na sociedade. E aí, nos séculos que foram se passando, especialmente depois da Revolução Científica, do Iluminismo, a figura da bruxa que sobreviveu a esse imaginário popular, ela sobreviveu distorcida, ela se tornou personagem de contos infantis, que é vilã, velha, feia, perigosa, maldosa, né? Só que isso foi sendo carregado geração após geração.
E o mais curioso é que esse estereótipo nunca desapareceu completamente. E quando a mulher começa a querer a retomar esse lugar dela, em querer se expressar, em falar o que pensa, o que sente, esse estereótipo ele retorna com bastante força na nossa sociedade. Porque até que esse estereótipo era só contado nos contos de fadas, a gente conseguia controlar. Né? Através dos contos de fadas é que a gente ensina as crianças como a se portar na sociedade. Então, a gente não pode ser a bruxa má dos contos de fadas na vida. Né? É para isso que servem os contos de fadas. E esse estereótipo foi só se adaptando. Né? E hoje a mulher que ela é chamada de difícil, de estranha, que ela não se enquadra, ela não quer ter filho, ela não quer casar, ela quer trabalhar fora, ela não quer cuidar do lar, ela quer falar o que ela pensa, ela quer se expressar, ela quer participar de movimentos políticos para a sua liberdade, ela vai sofrer resquícios dessa sociedade que aprendeu qual que é essa bruxa má, né? E aí a lógica segue esse princípio, o medo da mulher autônoma, o medo da mulher que fala o que pensa, que faz o que quer, que banca suas escolhas. Né? Então a bruxa, portanto, é uma metáfora histórica para qualquer mulher que se recusar a viver de acordo com as regras impostas no mundo, na sociedade que a gente vive. Né? E aí a gente chega agora aqui num lugar mais contemporâneo, onde a gente começa a resgatar esse arquétipo da mulher sábia. Né? Nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 1970, a gente vai ter um resgate do movimento feminista e de movimentos espiritualistas também, né? Que começam a resgatar a figura dessa mulher sábia, dessa bruxa, que é chamada de bruxa moderna, né? Porque ela não vai viver isolada na floresta, mas ela vai ser uma mulher consciente dos seus ciclos, da sua energia, do seu poder de escolha, de bancar a sua vontade, né? É essa a figura da bruxa moderna. E ela vai unir esse saber ancestral que a gente carrega dentro de nós, e quando a gente começa a acessar esses saberes, eles começam a se desenvolver, porque eles fazem parte de nós. Né? E a gente vai trazer esses saberes ancestrais como uma reflexão contemporânea. E aí essas bruxas, elas passam a entender o simbolismo das ervas, mas também elas passam a compreender e se apropriar do contexto histórico que silenciou essas mulheres, né? Então a bruxa de hoje ela é um ato de autonomia, de reconexão. É o movimento de recuperar a sabedoria que foi arrancada das nossas ancestrais, que foi silenciado nas nossas ancestrais. É compreender que a espiritualidade e a consciência social, elas não se separam, né? Mas sim elas vão se unir para poder ressignificar quem é essa mulher bruxa, essa mulher sábia, que tem espaço social. Né? E olhando para isso, a gente percebe que a trajetória da bruxa, ela se revela como um conhecimento. E esse conhecimento, ele é político. Ele é... A história da bruxa, ela se mistura com o medo que é usado historicamente para manter uma estrutura de poder. Tá? Quando a gente estuda a história da bruxa, da mulher, do feminino, do feminismo, a gente está estudando a história do medo do feminino, do medo de quem é a mulher, do que ela sente, do que ela é capaz, do que ela pensa. E aí vem, junto com esse contexto histórico, a tentativa de controlar tudo que é indomável, intuitivo e livre. Né? E aí a filosofia ela vem com alguns convites
para a gente pensar: será que o que a gente chama de bruxaria não é, na verdade, uma forma de sabedoria que o sistema não conseguiu domesticar, não conseguiu manter silenciado? E se ser bruxa hoje for simplesmente escolher pensar por conta própria, sentir com consciência e viver com autonomia, será que ser bruxa não é só isso? É poder bancar as escolhas, dizer: eu quero ser assim, eu quero viver assim. E poder fazer, e ter a minha decisão, a minha vontade, o meu desejo respeitados. Simples assim. O termo bruxa, ele já significou muitas coisas. Mas talvez em todos esses significados que passaram pela história, ele sempre tenha o mesmo resquício de significar a mulher que sabe. Então, saber é um poder que assusta quem quer dominar. Assusta muito quem quer dominar. E é por isso que, ao longo da história, toda mulher que pensa, que sente, que se posiciona, que, que é determinada, que não baixa a cabeça, que não busca viver em condições onde os outros vão dizer o que ela vai fazer, essa mulher ela continua de alguma forma sendo chamada de bruxa, porque o nome bruxa ele vai ter outras denominações, a histérica, a louca, a barraqueira, né? E aí essas mulheres elas são chamadas como aquela bruxa lá, né? É isso, basicamente isso. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também vai se reconhecer nessas reflexões. E se você quiser continuar essa conversa, encontra lá no Instagram, @marinaluna.tarot. E obrigada por estar aqui, por pensar comigo e por permitir que essas ideias ecoem além da minha cabeça, além das vozes da minha cabeça. E até o próximo episódio e que a gente siga sempre pensando em voz alta.